Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática do segundo ano. Hoje iremos falar sobre equações trigonométricas. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. As equações, nós já vimos algumas, já estudamos funções trigonométricas e resolvemos algumas equações. Equações do tipo seno de x que é igual a cosseno de x igual a A, né? Tangente de x igual a A, por exemplo. Exemplo disso aqui é seno de x, raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de x menos raiz de 3 sobre 2. Esse tipo de equação a gente já resolveu. Agora nós vamos estudar, por meio de atividades resolvidas, outros tipos de equações trigonométricas. Então observe aí a atividade resolvida 18, né, do livro. Ele diz: resolva as equações em R, ou seja, nos reais. E ele diz: seno de x vai ser igual a 1 meio. Nós precisamos, como um meio aqui é positivo, vamos olhar nos arcos de primeira volta onde aqui seno é positivo, né? Então, na primeira volta, temos dois pontos. Temos duas condições aí, né? Temos seno de π sobre 6, né? Tá assim, temos seno de π sobre 6, que vale 1 meio, né? 1 meio, e também seno, se vocês observarem, né, seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, eu tenho essas relações aqui, ó, π sobre 6, que é o primeiro quadrante, né, eu tenho 5π sobre 6 no segundo, 7π sobre 6 no terceiro, né, e eu tenho 11π sobre 6 no quarto quadrante. Então, se vocês olharem, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, são essas duas condições que eu vou pegar aí. Então, e seno de 5π sobre 6, que também vale 1 meio, né? Que é um valor positivo, que é a definição aqui de um valor positivo. Então, com essa condição, eu vou pegar seno de 2x, né? 2x vale π sobre 6, né? 2x vale π sobre 6 aí. Mais 2kπ. Então, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, se ele vai passar dividindo, ele vai ficar assim, x, botando aqui na frente, vai ficar x vai ser igual a π sobre 6, né? Eu vou multiplicar pelo inverso aqui. Mais 2kπ, multiplicar pelo inverso, 1 sobre 2. Então aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 6 vai dar 12. Então vai ficar π sobre 12 mais 2 dividido por 2 vai dar 1. Vai ficar só kπ, né? Então vai ficar π sobre 12 mais kπ. No outro eu tenho 2x vai ser igual a 5π sobre 6. Então 5π sobre 6 mais 2kπ, que vai ser uma volta completa, né? A quantidade de voltas que vai dando em relação ao eixo. Então, x vai ser igual, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, ou então multiplico pelo inverso, né? 5π sobre 6 mais 2kπ, multiplicado pelo inverso. Está 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2, né? Então, aqui 2 vezes 6 dá 12. 12 sobre 5π, né? Mais 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar 1kπ. 1kπ. Então, nesse caso, eu tenho essas duas condições aqui, ó. Então, a solução vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x vai ser igual a π sobre 12 mais kπ, né? Ou x vai ser igual a 5π sobre 12, 5π sobre 12 mais kπ também, com k pertencente aos inteiros, né? Porque são voltas completas. Então, essa é a condição primeira aí. Na segunda, ele diz que cosseno de x mais π sobre 5 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 positivo. Então, vamos ver onde é que... Então, na primeira volta, né? Na primeira volta,
Na primeira volta temos. Vamos observar aí. Primeiro eu sei que cosseno no primeiro quadrante é positivo. Nós temos cosseno, como é a raiz de 2 sobre 2, é π sobre 4, né? Π sobre 4 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, que é na primeira volta aqui. Então, no cosseno, eu vou ter esses valores aqui. Π sobre 4, que é no primeiro arco, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. No segundo quadrante, no terceiro, ele é negativo. Aqui eu tenho 3π sobre 4. Aqui eu tenho 5π sobre 4. 7π sobre 4. Né? 7π sobre 4. Então, onde é que eu quero o positivo? Nesses dois quadrantes aqui. Então, ele vale raiz de 2 sobre 2 nesses dois quadrantes. Então, eu tenho cosseno de π sobre 4, né? E cosseno de 7π sobre 4. Cosseno de 7π sobre 4 também vale raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, com essa condição, eu posso simplesmente dizer que x mais π sobre 5 vai ser igual, no primeiro, a π sobre 4, né? Mais 2kπ, né? Tá mais 5 passa menos, então nós vamos ter o seguinte, ó, menos 5π sobre 4 mais π sobre 4, ou 5π sobre... π sobre 5, aliás, π sobre 5, tá mais 5, dá mais π sobre 5 passa menos, né? Π sobre 5, mais 2kπ. Tirando o MMC de 5 e de 4, vai dar 20. 20 dividido por 5 vai dar 4, então vai ficar menos 4π. 20 dividido por 4 vai dar 5π, né? Mais 2kπ. Então, aqui vai ficar 1π sobre 20, né? 5 tira 4 fica 1, né? 1π sobre 20 mais 2kπ. Esse é o primeiro valor, né? Então, se eu pegar 5 menos 4, vai ficar 1, né? Sobre 20 mais 2kπ. Então, esse é o primeiro valor. No segundo, nós vamos ter isso aqui, 7π sobre 4 igualar isso aqui. Então, x, né? Mais π sobre 5 vai ser igual a 7π sobre 4. 7π sobre 4 mais 2kπ, que vai ser igual. Então, vou passar esse valor para o outro lado, tá mais, ele passa menos, né? Então, vai ficar menos, botando assim, x vai ser igual a menos π sobre 5, né? Tá mais, ele passa menos, mais 7π sobre 4 mais 2kπ. Isso aqui vai ser igual, vou tirar o MMC de 5 e 4, vai dar 20. 20 dividido por 5, 20 dividido por 5 dá 4, então vai ficar menos 4π. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 7 vai dar 35, né? π mais 2kπ. Então, 35 tira 4 fica 31 π sobre 20 mais 2kπ. Esse vai ser o valor que nós encontramos aí. Então, a solução, nesse caso, vai ser x pertencente aos reais, tá ok? X é igual a π sobre 20 mais 2kπ, né? π sobre 20 mais 2kπ. Ou x vai ser igual a 31 sobre 20π, né? 31π sobre 20, 31π sobre 20, mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros, né? K pertencente aos inteiros. Aí nós temos a segunda condição. Na outra questão, na letra C, nós temos essa condição aqui. Na letra C, temos essa condição. Seno ao quadrado de x é igual a 1 meio, né? Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 meio. Se você pegar seno ao quadrado de x é igual a 1 meio, é a mesma coisa que implica dizer que vai ser seno de x é igual a... Tá
ao quadrado ele passa, tá com potência de 2, ele passa com mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2, né? Então aqui eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, de 2 não tem, fica raiz de 2. Tirando isso aqui do denominador, vai ficar mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar isso daqui por raiz de 2 por raiz de 2, né? Então aqui vai ficar 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, né? E aqui vai ficar raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então nós vamos ter mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então eu vou ter 4 valores, né? 4 valores, os positivos e os negativos de seno, né? Raiz de 2 sobre 2, seno de raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante é π sobre 4, né? No primeiro quadrante é π sobre 4. Então os valores dele vai ser primeiro quadrante π sobre 4, segundo 3π sobre 4, no terceiro 5π sobre 4, no quarto 7π sobre 4. Então eu tenho esses valores aí, os positivos e os negativos. Então eu posso dizer, porque nesse caso eu vou pegar os positivos e os negativos, é mais ou menos raiz de 2 sobre 2, né? Porque era ao quadrado. Então nesse caso eu posso definir, né, na primeira volta, eu tenho seno de π sobre 4, que vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Positivo ainda eu tenho seno de 3π sobre 4, que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Seno de 3π sobre 4, que também vale raiz de 2 sobre 2 positivo. Seno de 5π sobre 4, que é negativo, né? No terceiro e no quarto. Seno de 5π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. E ainda tenho o seno de 7π sobre 4, né? 7π sobre 4, que vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Essas são as condições que eu tenho aí. Então, nesse caso, eu tenho todas essas condições, né? Todas essas condições aí. Então, agora vamos observar um detalhe aí, que é bem interessante que observemos, né? Então, eu tenho seno de π sobre 4, né? Primeiro, π sobre 4. Depois eu tenho 3π sobre 4, 3π sobre 4, 3π sobre 4, né? Se você for observar, vai ser igual a esse π sobre 4 aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de π sobre 4, mais, nesse caso, π sobre 2, né? π sobre 2. 1 vezes π sobre 2, ó. 4, tirando o MMC de 4 é 4, aí 4 dividido por 2 dá 2, aí 2 mais 1 vai dar 3π sobre 4, né? Se eu tiver esse outro 5π sobre 4, ó, 5π sobre 4, é a mesma coisa de π sobre 4 mais 2 vezes π sobre 2, né? Se eu tirar o MMC de 4 é 4, e 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 é 4, com mais 1 dá 5, 5π sobre 4, né? Então, e no outro eu tenho 7π sobre 4, é a mesma coisa de π sobre 4 mais 3π sobre 2, porque se eu tirar o MMC de 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6, com mais 1 dá 7, 7π sobre 2. O que você pode observar aí? Eu tenho esse valor, π sobre 4, mais 1 vezes π sobre, mais a constante vezes π sobre 2, né? Eu tenho π sobre 4, a constante vezes π sobre 2. Aqui eu tenho π sobre 4, a constante vezes π sobre 2, né? Aqui, como o primeiro termo era 0, a primeira constante, né? A constante com π sobre 2, a constante é 0, porque então vai ficar só esse valor aqui, ó. Então eu tenho essas condições aí. Com essas condições eu posso simplesmente dizer que x pertence aos reais, tá o quê? X vai ser igual a π sobre 4 mais a constante vezes π sobre 2, né? Com
K pertencente aos inteiros. Isso que eu posso relacionar aí. Na última, na letra D, eu tenho 2 cosseno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x menos 2. Como isso aqui é essa equação cosseno ao quadrado, eu vou definir y que vai ser igual a cosseno de x, né? Dizer que y vai ser igual a cosseno de x. Com isso, vai ficar assim, 2 vezes, no lugar de cosseno, né? Aqui vai ficar, eu tenho cosseno de x, isso aqui elevado ao quadrado, né? Menos 3 cosseno de x menos 2 igual a 0. Onde tiver cosseno de x, eu vou substituir por y. Então, vai ficar assim, 2y elevado ao quadrado menos 3 vezes, isso aqui é y, menos 2 igual a 0. Aí eu tenho uma equação do segundo grau, né? Onde eu tenho o valor de A, que vai ser 2, o valor de B, menos 3, o valor de C, menos 2, né? Aí delta, que vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Lembrem desse detalhe, B vai ser menos 3, ó, ao quadrado, menos 4. O valor de A, que vai ser 2, né? E o valor de C, que é menos 2. Então, eu tenho 3 ao quadrado é 9. Menos por menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vai dar... 8 vezes 2 dá 16, né? 16. Aí menos por mais dá menos, menos por menos dá mais. 16 com mais 9 vai dar 25. Esse é o valor de delta. Aí eu vou achar o valor de y. Y vai ser igual a menos o valor de b, que é menos 3, né? Menos 3, ó. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25. 2 vezes o valor de A, que é 2, né? O valor de A, 2 aqui. Então, eu tenho menos por menos dá mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui eu vou ter, nesse caso, eu vou ter dois valores para y. O y', que vai ser 3 mais 5, né? 3 mais 5 dividido por 4, que vai dar 8 dividido por 4, dá 2. E o y, duas linhas, que vai ser 3 menos 5 dividido por 4. Então, aqui vai ser menos 2 por 4. Eu simplifico isso aqui, divido por 2, né? Vai ficar menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Então, menos 1 meio. Encontramos esse valor aí. Então, eu sei que como y vai ser igual a cosseno de x, né? E eu sei que y vai estar, ou seja, a imagem vai estar entre menos 1 e 1, né? Então, eu posso dizer, logo, né? Eu posso dizer que menos 1, o cosseno de x vai estar entre menos 1 e quem? Ó, e 1. E nesse caso, então eu posso dizer, né? Então, eu posso dizer que y, que eu vou pegar aqui como solução, vai ser menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Esse é o valor que eu vou encontrar. Então, se esse é o valor de y, né? Que é menos 1 meio, se você observar, então, o cosseno de x vai ser igual a menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Esse é o valor do cosseno. Então, menos 1 meio, observando de cara, né? Um meio negativo, é a mesma coisa do cosseno, cosseno de π sobre 3, né? Cosseno de π sobre 3, que é de 60. Só que para ser negativo, cosseno de π sobre 3, que é um meio positivo, né? Então, os valores negativos referentes a isso daí, observando pelo gráfico, eu tenho esses valores aqui, ó. Π sobre 3, que é o primeiro quadrante, o cosseno é positivo no primeiro e no segundo, então eu vou querer o primeiro e terceiro, então eu vou querer o segundo e o quarto. Aqui eu tenho 2π sobre 3, né? Aqui eu tenho 4π sobre 3, né? 4π sobre 3. Então, eu vou querer esses dois valores aqui, ó, né? De 60, que vai ser 4π, e aqui eu tenho 5π sobre 3. 5π sobre 3. Então, eu quero esses dois valores aqui, que vai ser 2π sobre 3 e
e 4π sobre 3. Então, nesse caso, né, eu posso dizer, implica dizer que quando ele é positivo vai ser isso aqui, né? Então, o cosseno de 2π sobre 3 vai ser igual a menos 1/2, né? E o cosseno de 5π ou de 4π sobre 3 também vai ser menos 1/2. Nesse caso, eu posso dizer, pela solução, que x pertence aos reais, tal que x vai ser igual a 2π sobre 3, né? 2π sobre 3 mais 2kπ, ou x vai ser igual a 4π sobre 3 mais 2kπ, né? Com k pertencente aos inteiros. Essa é a relação que nós temos aí, né? Com k pertencente aos inteiros. Bom, terminamos a explicação aqui das atividades resolvidas, né? Falando sobre equações trigonométricas. Até a próxima aula.